Olá, bem-vindos ao podcast que une leis, artigos, amigos e histórias, levando aí conhecimento jurídico, boas histórias de vida e motivação para você, nosso telespectador. Nós estamos aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e também temos a disponibilidade no Spotify dos nossos episódios aqui do Entre Artigos. Uma satisfação estar aqui com vocês novamente e nesse nosso 19º episódio, a nossa conversa é com uma mulher que luta diariamente pela defesa dos mais vulneráveis, que dedica seus dias a garantir o acesso à justiça daqueles daqueles que não têm mais esperanças e encontram em seu núcleo uma base de apoio. Ela é formada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e deixou as belezas que só o lindo Rio de Janeiro possui para se dedicar à profissão no nosso também maravilhoso estado de Mato Grosso, sendo aprovada no concurso da Defensoria Pública. E a nossa convidada, então, hoje é a defensora pública, doutora Bruna Parente Arce. Bem-vinda, doutora Bruna. Bem-vinda, doutora. É uma honra estar aqui. O senhor é uma instituição em Juara. Então, qualquer convite, com certeza, teria minha presença confirmadíssima. Ai, obrigada, viu? Obrigada, muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade. E a doutora Bruna, que é defensora pública aqui em Juara, também atende o núcleo de Itabaporã, né, doutora? Então já vamos começar falando, para puxar o nosso assunto aqui, vamos começar falando daquilo que aquece meu coração, que é a advocacia. A senhora é extremamente jovem, aí uma fonte de motivação até para as pessoas, e a senhora se formou em 2016. Finalzinho de 2016, isso. Como que foi essa trajetória? A advocacia, chegou a advogar? Como chegou até a Defensoria Pública? Então, eu, na verdade, estava meio perdida no início, né? Assim, aquela coisa de, acho que é normal, né? A gente jovem ainda não sabia muito bem o que queria. Eu sempre sabia, eu era muito ambiciosa, sabia que eu queria, quero ser bem-sucedida, assim, não fazia a menor ideia do que queria fazer da vida, né? E daí, eu tinha, né, uma inspiração do direito. Na minha casa, minha irmã é defensora pública, lá no Rio. Mas, por incrível que pareça, não foi isso, assim, o grande chamariz na minha vida, não. Assim, eu até pensei em fazer direito, porque eu acho que o direito, ele te abre muitas possibilidades. Então, aquela coisa meio perdida, tipo, eu acho que eu vou fazer direito e vou ver qual é do direito e tal. Até no começo da faculdade, eu não tive uma primeira identificação muito grande. Eu comecei a pegar, assim, o gosto já lá mais pro 5º período da faculdade e tal. E saindo de lá, eu acho que é aquela coisa, a gente conhece um pouco os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos. E eu pensei, eu acho que concurso público combina com o meu estilo de ser, né? Eu gosto de sentar, estudar e tal. Eu sabia que era um jeito que combinava com a minha forma de ser. E daí eu resolvi fazer concurso, ainda também sem saber exatamente muito. Demorei para encontrar assim, o timing do que eu queria. Você fez outros concursos que não defensoria ou foi só focado? Eu fiz porque, assim, tanto que eu fiz logo em seguida a Escola da Magistratura, né? Eu sou pós-graduada na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, que é, assim, é quase uma outra faculdade. O negócio lá é intenso, são 3 anos de prova toda semana. É caótico, mas muito gostoso, mas é caótico. E dali foi uma coisa muito assim, eu vou fazer e eu vou sentindo, né, e tal. Era muito, tipo, o quanto mais de conteúdo. Acho que eu queria ter muita conteúdo e dali eu ia me encontrar. Saí e fui fazendo concurso, assim, né, vamos, o que abrir, né, do judiciário, eu vou fazendo. E nessa etapa, que foi estudando para o concurso, que aí você vai sentindo, cada carreira tem um funilzinho do que cobra mais, né? E a defensoria, assim, pra mim, me chamou muito, né? Aí, nessa época, eu advoguei por um tempo, né? Mas, assim, eu acho que... em qual área, Bruna? Eu trabalhei um pouco muito mais em consumidor, eu fazia mais jackzinho e tal, porque minha profissão era estudo. Eu ficava 8 horas da minha vida estudando. Então, eu pegava demandas, assim, que dessem para eu conciliar, sabe? Não é um tipo de coisa que eu focava 100% do meu tempo. Então, porque eu sabia muito, assim, que eu saí da faculdade que eu queria fazer concurso. Então, sempre foi o meu hiperfoco, foi o concurso público. E eu só não sabia do quê. E daí, nesse estudo que eu percebi, caramba, as pautas, eu adorava estudar os temas da Defensoria Pública, sabe? Eu adorava a visão institucional que a Defensoria tinha. Então, ela me chamou muito. Eu acho muito engrandecedora, assim. Acho que também conversa muito com a advocacia em alguns pontos sobre essa questão da gente de ser um garantidor de direitos e, enfim, eu achei incrível. Daí, aí depois, né, quando eu já nos primeiros anos, assim, né, quando eu comecei a estudar e percebi que a defensoria era o meu foco,
Daí eu comecei a fazer prova mais de defensoria mesmo, né? Porque chega um momento, assim, na minha visão, que a gente tem que fazer uma especialização. Se você faz prova pra tudo, você não tá fazendo prova pra nada. Os conteúdos, né, acabam Aí diversificando. eu acho que é bom você conhecer o que gosta, né? Se alguém tiver a intenção ali de fazer concurso, perceber logo o que gosta e fazer o foco, porque é muito mais fácil. Não quer dizer que você não consegue. Tem gente que é hiper aprovada em 900 mil concursos. Aham. Mas, assim, eu acho que é mais eficiente se você foca. Então, é bom saber, é bom saber pra vida, né? É bom você saber que você tá fazendo uma coisa, não porque você foi aprovada num concurso, mas porque você se enxerga naquela carreira que você escolheu, né? E, assim, graças a Deus, a defensoria, eu me encontrei, é um chamado, assim, é uma coisa da pessoa, abraça. Quem gosta da defensoria, não tem jeito. E. Principalmente, né, profissão, às vezes, que nem você falou, eu quero ter sucesso. E isso já é metade do caminho andado, você saber o que quer pra vida, né? Mas às vezes, se você exerce ali uma profissão que não é aquilo que te agrada, esse sucesso vai ser só financeiro, ele não vai ser pessoal, às vezes, né? Exatamente. E aí acaba gerando ali uma frustração. Então, na Defensoria Pública, você está há quanto tempo, Bruna? Eu entrei agora, né? Na verdade, a minha primeira comarca é aqui em Juara. Eu comecei em novembro. Outubro foi minha posse. Daí já vim pra cá dia 4 de novembro. Loucura também. E já tá acumulando também, né? Você tá em Itabaporã Eu tô em também? Itabaporã. Aqui, na verdade, é um esquema diferente. A gente chama de uma defensoria unificada. E daí, porque, é claro, defensoria a gente ainda tem, em termos orçamentários e afins, uma restrição maior do que o restante do judiciário. Então, a gente se estica para conseguir atender a comarca inteira. E aí, a partir do ano passado, a gente conseguiu atingir, acho que foi retrasado, na verdade, a gente já tá em 100% das comarcas, né? E daí, eu fico nesse esquema. Eu estou, lotada aqui em Juara, e Itabaporã eu também eu frequento, na verdade, eu sou a defensora dos dois locais. Então, é uma defensoria que a gente chama de unificada, que é o jeito que a gente consegue se esticar para estar nos dois lugares, assim. E acho importante também que eu esteja lá, porque eu sinto que faz muita diferença. Quando eu vou para Itabaporã, eu consigo fazer muita coisa estando lá, né? A presença da defensoria faz muita diferença. E às vezes a gente pode achar assim que a defensoria é atendimento e ajuizamento de processo, demanda litigiosa, mas não é só isso, né, Bruna? Tem também uma outra parte aí que é mais social, mais com a comunidade? Sim, e a gente é muito cobrado nesse sentido. E tem que ser mesmo, porque do estudo para concurso a gente já vê desde o início, né? Que a Lei Complementar 80 de 94, que é a nossa lei orgânica, ela bota como atuação prioritária da Defensoria Pública o extrajudicial, né? Eu acho que atualmente todo o judiciário caminha nesse sentido, né? Promotoria, né? A própria advocacia, o que a gente consegue resolver, que a gente não precisa tornar um litígio, é muito melhor, é muito mais eficiente. O judiciário está abarrotado, a gente sabe disso. Então, a gente tem tanto esse esforço de fazer acordo, a gente tem uma sala só para acordos lá. Inclusive, já fizemos. Já fizemos. Foi um prazer fazer um acordo com a doutora, porque às vezes é difícil, né? A gente, a cada parte, às vezes, não quer ceder. Então, eu acho que é um lugar que a gente sabe que se eu vou fazer um acordo, eu vou estar aberta a tentar chegar ao meio termo para todo mundo sair dali. É muito melhor um acordo do que a gente insistir num litígio que não satisfaz. O famoso melhor um mau acordo do que uma boa demanda, né? Meu Deus, sim, Você certeza. tira todo aquele peso que você tem de um processo judicial, né? Resolve com mais celeridade o problema das partes, dá a famosa a paz social que a pessoa precisa para seguir a vida dela, né? Eu sou muito a favor de acordo também, Bruna. Muito não, eu mesmo. percebo. Muito. Você tem um timing de acordo muito bom. Se não der para fazer, se não fizer acordo, pode ter certeza que a culpa não é da advogada, porque eu acho que resolve o problema das pessoas, né? E a intenção é essa, a intenção é resolver. A gente tem um conhecimento jurídico para isso, para resolver. E ali na defensoria, quais são os públicos? Quais são os públicos que a Defensoria Pública atende? Então, majoritariamente é aquela visão inicial, né? Porque acho que ainda tem muito essa questão. A defensoria é um advogado para quem não pode pagar um advogado, né? Sim, né? Mas a defensoria vai muito além disso. Até nesse próprio extra a gente faz acordo, mas além dos acordos a gente também tem toda uma missão de palestras, né, estar na comunidade, fazer, às vezes, parcerias, né, também é um trabalho, hoje em dia, até de tutela coletiva, inclusive, o doutor Rômulo, da comarca de Juara, ele ingressou recentemente com uma ação civil pública, com relação ele fica no criminal, né, então, para liberar o mercadinho lá do presídio, que estava suspenso, então, assim, a gente tem também esse trabalho, ainda tímido, né, um trabalho que fica mais ainda com a promotoria, mas a gente vem tentando fortalecer a instituição nesse sentido, então, a gente tem isso que vai atender a população como um
um todo, então não fica aqui apenas nos grupos vulneráveis, né? É claro que o objetivo é esse. E a noção de grupo vulnerável que vai muito além de uma hipossuficiência econômica, né? Que é, claro, em geral, a gente vai fazer um filtro, sim, de demanda, né? Até 3 salários mínimos para individual ou 5 salários mínimos para renda familiar. Mas, por exemplo, na própria questão, né? Entrando aqui na pauta da nossa discussão de hoje, né? De mulher, né? Em situação de violência doméstica. A mulher em situação de violência, ela já é um grupo vulnerável por si só, enquanto mulher, independentemente de ser uma hipossuficiente econômica. E a Defensoria Pública, que tem uma missão constitucional de defesa de grupos vulneráveis, ela vai defender essa mulher. E nisso a gente não faz um filtro da mesma forma de, mas me traz aqui seu contra-cheque, se essa mulher está numa situação de violência. Até porque muitas vezes ela está numa situação de violência patrimonial, em que ela pode morar numa fazenda maravilhosa, né, e enfim, ter gado pra caramba e tal, e no final das contas ela não tem nenhum controle quanto a isso, né, e daí não tem como eu exigir dela essa comprovação, porque muitas vezes ela nem vai poder trazer. Então a gente faz esse acolhimento desses grupos vulneráveis, daqui eu posso botar criança e adolescente, pessoas em situação de rua, né, aí aqui entra também na questão hipossuficiente, mas comunidades tradicionais, então assim, esses recortes específicos de outros tipos de vulnerabilidade também tem esse acesso pela Defensoria Pública, né? E aí, né, nesse caso, né, de uma mulher que procura a gente, às vezes, em uma situação de violência, a gente vai fazer um acolhimento, vai fazer esse primeiro atendimento, independentemente da situação financeira dela. Depois, se eventualmente ela se reerguer, né, conseguir dali a independência dela, daí tudo bem, ela pode até seguir sem a Defensoria. Mas é bom saber que a gente, assim, se você está num desses grupos de vulnerabilidade, a gente vai poder atuar em defesa, né, mesmo que eventualmente não tenha ali um patamar fixo das rendas dos nossos atendimentos. Que não tem a ver com o financeiro, né? Que não Não. tem essa limitação financeira. É. E, Bruna, qual que é aqui a maior, nesse período que você já está atuando na comarca, a maior demanda que vocês têm de atendimento ali? Então, eu fico mais aqui em Juara eu atuo no cível, né? E o grosso do grosso da defensoria é família. Muita Direito de demanda de família. família. Na Pensão. minha. Pra caramba. O combo, né? Fixação de guarda, alimentos, às vezes um divórcio, uma partilha, né? Família é realmente. Todo dia vem uma demanda nova, né? A gente tem também bastante questão de saúde, mas isso acho que como um todo, né? Em todo lugar não tem jeito, né? Às vezes porque saúde é uma coisa muito imediata e às vezes a gente não vai conseguir essa resposta imediata. E como que tá, né? Porque a gente até tenho visto muitos artigos falando sobre a judicialização da saúde e tal. E aí, de certa forma, até dando como se fosse um puxão de orelha na gente que é advogado ou na defensoria, falando assim, ó, parem de judicializar. Mas eu acho que é um dos direitos mais sagrados constitucional que a gente tem. E aí, como que você para, né? Como que você fala para a pessoa que vai lá te procurar na defensoria, ó, espera na fila do SUS lá mais 2, 3 anos, Sim. que a sua cirurgia vai sair, viu? Que daqui uns dias você é atendido. Então, essa demanda também chega bastante ali para vocês e geralmente, Bruna, elas são mais em quais sentidos? Mais de atendimento ambulatorial, cirúrgico, demora no SUS? A grande maioria é alguma internação que precisa ser feita imediata, que às vezes você não consegue essas liberações, né, de procedimentos um pouco mais complexos. E daí nisso a gente tem inclusive o plantão, né? A gente atende fim de semana, a gente atende quando tiver, porque a gente sabe que é uma demanda urgente. E de fato, tá cada vez mais difícil judicializar a saúde, né? Porque são muitos requisitos exigidos, inclusive, pelos tribunais superiores, né? Então a gente está tendo que emendar muito a inicial e às vezes são dados difíceis da gente ter, né? Hoje em dia a gente tem que ficar trazendo uma série de artigos científicos comprovando o uso e laudos cada vez mais detalhados, né? O que eu entendo, de certo modo, porque, assim, é um cobertor curto, né? É difícil, a gente entende o outro lado. Mas é uma demanda, ainda mais a gente, né, que trabalha diretamente com um cliente ou assistido, você foi procurado numa situação de desespero completo, porque se você vai num advogado, você vai na defensoria, quando você for em tudo quanto é outro lugar e te foi negado esse direito. Então, você pega a pessoa naquela, digamos, a versão mais desesperada dela, né? Então, é difícil dizer pra gente que a gente não vai judicializar. Então, óbvio, a gente tenta ser bastante criterioso, né? Acho também que o ideal seria a gente manter esse diálogo com secretarias de saúde e afins para tentar o que der para resolver sem judicializar, é claro, é muito melhor, até porque as demandas de saúde, como são muitas, também acaba que é difícil, né? Se eu priorizo tudo, eu não estou priorizando nada. Mas, assim,
É difícil, também não tem é aquilo, acho que é claro que a gente vai tentar não judicializar quando der para não judicializar, mas é uma demanda, a saúde é o mais essencial e precisa de uma resposta muito imediata, acho que essa que é a questão. Então, é difícil dizer: "Espera que eu vou ver o que eu consigo fazer", não tem A gente como. sabe que Joara está passando por um momento aí no setor de saúde meio complicado, mas isso também se verifica em outros municípios. Sim, eu entendo que eu percebo, né, de outras pessoas, de outras regionais, inclusive, que é uma demanda que chega em todo lugar, né? Então, assim, não é exclusivo daqui, né? Porque saúde é sempre. Os procedimentos são muito caros, né? Ela vai demandar muito do Estado, e a partir do modelo que a gente tem, que é um modelo de saúde gratuito, ele vai sempre pesar, né? Então, não é exclusivo daqui. É claro, a gente sabe que é uma questão que está sendo muito debatida ultimamente na cidade, mas, assim, eu entendo que isso é uma realidade do nosso Do país, até país, como um né? todo. É. É. E Bruna, e aí abordando um assunto que você chegou a comentar esses dias, a gente sabe, falando aí, né, de crise no setor de saúde, mas a gente sabe que essas crises, o momento que a gente vive no país é um momento de crise meio geral, né? Crise financeira, tem aí, a gente vê crises no setor do agro, crise no setor imobiliário, tá bem complicado. E aí, quando a gente fala nessas crises financeiras, a gente traz um assunto que é o do superendividamento, né? O salário, a inflação, o salário mínimo perdendo muito valor, pessoas que sobrevivem aí com 2 salários mínimos para sustentar a família, e aí vem ali, às vezes, um financiamento, alguma coisa, atrasam contas e tal, e aí a gente chega numa pauta do superendividamento, que foi uma coisa que você falou. Eu gostaria que a senhora falasse para a gente um pouquinho a respeito desse tema do superendividamento, desse momento aí que às vezes a pessoa pode procurar a defensoria para ter esse auxílio. Como que funciona os critérios para a gente poder ser beneficiado? Porque não adianta sair fazendo conta também, gente, e achar que vai falar, ó, agora eu vou pegar a lei aqui e não vou pagar a conta, porque vai ter que pagar, né? Sim, então, é um problema, isso também é uma demanda grande, na verdade. A saúde, ela acaba que eu pego mais, mas não fica exatamente na minha defensoria. Mas o superendividamento é bem comum, né? E, em geral, as pessoas já vão com a gente quando já veio uma execução, e aí o negócio é difícil da gente reverter, porque até os acordos são muito difíceis de fazer. Com o banco é complicado. E, às vezes, eu sinto que tipo, o povo vai lá querendo que a gente faça um milagre que não dá para fazer, porque os critérios de cobrança de juros de banco são diferenciados, assim, são critérios legais, os critérios legais já são bem altos. Então, nesse ponto em específico do superendividamento, eu acho que é realmente uma educação financeira necessária, assim, desde a base, né, para as pessoas entenderem como existe um problema, né, em você pegar, né, esse dinheiro e eventualmente não honrar com esses compromissos, né? E assim, com relação aos critérios, o superendividamento não é qualquer pessoa que vai entrar, justamente porque a gente tem essa visão de um superendividamento, que pode ser tanto uma questão que você não fez voluntariamente, mas assim, existe uma questão do tipo, eu acabei me endividando demais, mas porque, sei lá, minha mãe tá doente, eu precisei, eu sei que eu estou me endividando, mas eu não tenho outra opção senão me endividar. Isso é abarcado pela lei do superendividamento. Daí, com as mudanças que tiveram no Código de Defesa do Consumidor, a gente consegue, às vezes, tentar conseguir um plano compulsório de revisar essas dívidas, né? Tem a possibilidade. Agora, isso não vai abarcar a pessoa, né, que não tem ali, digamos, uma justificativa, que de má fé realmente vai pegando essas dívidas, que não tem o interesse de cumprir. Então, isso passa pelo filtro do judiciário, né? Assim, vai analisar a situação de como é que a pessoa chegou até lá, para ver se ela de fato vai fazer jus a esses parâmetros para tentar conseguir uma renegociação das dívidas, né? Mas assim, acho que é importante a gente ter isso, mas o mais importante é a gente pensar como que a gente está contratando um plano de empréstimo e afins. Então, para mim seria mais produtivo, né, na minha atuação como defensora, que a pessoa fosse fazer um empréstimo, aparecesse lá e falar, olha, o que você está achando desse contrato? Me explica mais ou menos como é que esse contrato funciona, porque às vezes ela sabendo como é o contrato, se ela for comigo fazer uma consultoria, digamos assim, a gente consegue, né, ela entendendo, ela saber, não, tudo bem, então aqui eu não posso atrasar, porque se eu atrasar vai incidir esses juros aqui e tal. E também ver se às vezes, de logo, não tem algum juros abusivo, né? Porque às vezes pode ser que tenha, né? Os juros por si só já são altos, mas às vezes pode ser que o contrato tenha algum tipo de abusividade. Então, eu acho que se for antes da contratação ser feita, é sempre melhor, né? E isso a defensoria também faz esse atendimento. Sim. Acaba que a gente não é tão procurado para isso, mas se a pessoa passa lá, né, e
revela essa intenção, é claro que a gente vai dar o auxílio que for necessário, que aí a gente bota isso como justamente uma atuação extrajudicial, né? Então, que a gente Legal. pode sempre fazer. Queria até ver, já é um compromisso aí que eu tenho que assumir, tá? Tô precisando fazer uma visita no Procon para ver se a gente, né, às vezes conversa de fazer alguma campanha, alguma coisa nesse sentido, de chamar, né, fazer uma coisa na coletividade junto, né? Porque o Procon também ajuda bastante nesse Aham. aspecto. Muitas demandas já eles mesmos já resolvem ali, né? Mas com a gente acaba chegando já mais a demanda quando já tem uma execução, que daí a gente vai ver o que a gente consegue contornar, né? É. E é que nem você falou, né? A educação sobre essa situação financeira, né? É importante também. Pois é. Às vezes trabalhar a base em relação ao financeiro, ao custo, ter aquela educação de que você não pode ganhar, você não pode gastar mais do que você ganha, né? Salvo essas situações que nem você comentou, que às vezes foge do controle mesmo, não tem o que fazer, você acaba fazendo uma dívida ali. Mas é difícil e a gente percebe o tanto de inadimplemento que está tendo atualmente, né? E principalmente para alguns grupos, principalmente professores. Eu falo que o crédito para professores é muito fácil. O servidor público tem um crédito muito Porque fácil. consegue pegar ali Pega. Se você fizer, às vezes, a simulação, esses bancos digitais também facilitam muito, né? Você faz uma simulação ali, libera um crédito, mas aí você vai ver. Quando você vai ver a taxa de juros, gente, tem taxa de juros de 20%, 18%, taxa de cartão de crédito mesmo, faz financiamento em cartão de crédito, são taxas absurdas. Mas às vezes a pessoa, naquela ânsia de pegar ali o valor, acaba fazendo sem pensar no depois, né? Sim. Então, bacana, eu nem sabia que a Defensoria fazia essa assessoria, às vezes antes. Bacana. E, Bruna, a nossa pauta é sobre o Agosto Lilás, né? A gente fala, a Lei 11.340 tá aí já há bastante, 19 anos, né? 19 anos, né? De 2006. Acho que esse ano foi 19. 19 anos. E mesmo assim é uma pauta que a gente precisa reiteradamente estar falando, estar trazendo. Às vezes a pessoa sabe o que é quais são os tipos de violência, mas ali tem muitas coisas, principalmente quando a gente fala de uma violência patrimonial, uma violência psicológica, que fica escondido, porque ela é uma violência mais silenciosa, né? E aí, nesse mês do Agosto Lilás, qual é, assim, a função desse mês do Agosto Lilás? O que a gente pode trazer de conscientização nesse mês? Então, eu acho que é aquilo, é o momento, todos esses meses que existem, né, de conscientização, acho que é sempre pensando em ampliar o conhecimento, educação em direitos, sempre vai ser a maior pauta, acho que, né, da defensoria, de todas as instituições nesse sentido. Porque é aquilo, continua acontecendo, né? Se a gente não estaria repetindo se não continuasse acontecendo. Então, acho que é um espaço para você se ver nessa situação. Às vezes a gente precisa ouvir uma coisa milhões de vezes para dali tentar buscar uma ajuda, né, e tal. Então, eu realmente, inclusive, recentemente fui dar uma palestra lá em Itabaporã, né? Fui convidada pelo PL Mulher. E lá eu percebi muitas demandas, né? Eu percebi que tinham questões que não chegavam para mim enquanto defensora, que eu não estava recebendo essas demandas, mas a comunidade mais próxima, né? O pessoal do Conselho Tutelar, o pessoal do posto de saúde, foi relatando essas situações. Então é aquilo, ainda tem isso, ainda tem. A gente fala todo mês, a gente fala, no março a gente também fala, porque é Dia da Mulher, e a gente comenta sobre isso, mas ainda tem muita gente que não se sente, né, confortável para poder falar sobre isso. Então eu acho que sempre bater numa tecla que se isso vai tocar uma mulher que até então não precisou ser reforçada desse compromisso, sempre vale a pena a gente falar mais uma vez. Perfeito. E aí, falando mais uma vez, quais são aí esses tipos de violência, então, que a gente tem identificadas, né, como violência doméstica contra a mulher? Sim, então, na lei, né, 11.340, a gente já foi uma grande, né, colaboração, porque até então a gente não tinha nenhuma legislação nesse sentido. Daí veio a Lei Maria da Penha, né, por até uma determinação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pelo caso Maria da Penha ter sido um caso que foi negligenciado em muito sentido, né, a violência que ela sofreu enquanto mulher, que foi uma situação de violência física, né, mas a lei foi muito inovadora no sentido de ampliar os tipos de violência, né. Então, justamente essas violências silenciosas, eu acho que foram as grandes conquistas que a gente tem com a Lei Maria da Penha, porque inclusive, a violência silenciosa muitas vezes é um alarme
para a gente poder evitar algum tipo de violência física, né? Então, da lei, a gente passa a ter a violência física, mas também violência moral, violência psicológica, né? Às vezes aquela coisa da mulher parecer que ela é maluca, enfim, esse tipo de... Isso por si só, né, já minha mulher é totalmente... A ex é doida, é um clássico, né? Essa é A clássica. minha ex é muito doida, então... E aí, às vezes, é um comportamento que fica repetindo e que você pensa, caramba, nem tinha pensado que isso que o meu namorado, que o meu ex-namorado faz é algum tipo de violência, né? Então, além disso, tem a violência patrimonial, que de fato eu também acho, doutora, que é uma pauta, assim, importantíssima da gente conversar, porque a gente ainda vive uma sociedade muito conservadora no sentido de ser comum essa estrutura mesmo de o homem trabalhar e a mulher ficar em casa, né? E aí, nisso, a gente acaba tendo essa posição de invisibilidade da mulher, muitas vezes. E aí, isso toca até num ponto que eu amo falar a respeito, que é sobre direito ao cuidado e economia do cuidado, né? Que é o papel da mulher na casa. Que tá na pauta da Eu reforma do adoro. Código Civil, né? Pois é, eu vi, inclusive, tem um PL sobre isso, e eu acho, assim, a questão do cuidado uma coisa incrível de ser debatida, porque é um trabalho como qualquer outro, e muitas vezes ele parece que ela tá ali fazendo um nada, né? Mas cuidar de uma casa, mulheres que sabem cuidar de uma casa é uma rotina. E muitas vezes a própria mulher que trabalha, porque não é só a mulher do lar, a mulher que trabalha também tem ainda o trabalho do lar, né? Dobrado, né? Então, porque é comum isso, é uma coisa muito natural, uma coisa que vem da nossa infância, da nossa mãe, que ensinou a gente como é que cuida da casa, e talvez ela não ensinou o filho homem dela as mesmas regras de cuidado de casa que ela ensinou para a mulher, né? Então, isso é muito aprendido, né? E você acha que essa pauta do cuidado, da questão de precificar esse cuidado da mulher, né? Que a gente até fala aí nessas discussões de reforma do Código Civil, vem falando exatamente isso, né? Precificar esse cuidado da mulher que ela tem ali com o lar, principalmente no momento do divórcio, porque às vezes a pessoa vai separar e aí restringiu a mulher ao acesso aos bens durante todo o casamento, e quando ela vai separar, o marido já desviou o patrimônio, já comprometeu aí de outras formas. E ela que dedicou 10, 15 anos da vida, 20, ou outros casos recentes que eu tive uma aí de 40 anos da vida para aquele lar, para aquela família, ela simplesmente não tem ali nada, ela não tem no que se apegar. O tempo dela, o cuidado com a família, com os filhos, com a casa, com a roupa limpinha do marido, com o almoço na mesa, com comidinha feita, não tem valor, né? E aí, essa pauta, você acha que pode chegar a passar, de fato, dessa reforma? Eu fico pensando muito nisso, assim, realmente é uma questão complicada, porque eu super acho que isso deveria ser precificado, né? Eu peguei uma demanda, assim que eu entrei aqui, eu lembro que foi uma das primeiras, e assim, a demanda já estava em andamento, não tinha mais muito o que discutir, mas eu fiquei pensando a respeito dessa questão do cuidado, da precificação do cuidado. Era um caso de família em que eles estavam divorciando e estavam fazendo a partilha do patrimônio. E no caso, eles moravam no puxadinho da casa da sogra, o clássico, né? Então, moravam no puxadinho da casa da sogra, que a princípio, para ela poder fazer juiz a alguma repartição, seria em cima das indenizações, da construção. Só que ela não tinha comprovação de nada, de nada que ela gastou para fazer aquele puxadinho na casa da sogra, né? E nisso eles acabaram, já estava mais avançado o processo, né? Eles já tinham concordado que, como ela não tinha prova da indenização, do que ela gastou para fazer a casa, ela não tinha direito a nada daquela casa. E passou. Mas eu fiquei pensando, caramba, e todo o tempo que ela dedicou para aquela casa, para cuidar dos filhos, para às vezes ele sair para trabalhar e a casa tá ali perfeita e tal, e talvez até tomar conta de uma obra da casa e afins. Enfim, engoli esse sapo, mas fiquei pensando, eu acho que isso deveria muito ter uma precificação, mas eu também entendo como é difícil, qual é o valor, como que eu precifico isso, né? Porque em termos de direito penal, a gente tem alguns reconhecimentos atuais, né? Para fins de remissão de pena, né? A gente já tem uns avanços das mulheres encarceradas, elas conseguem remissão de pena por tempo de trabalho, de fato, assim como um homem que estaria fazendo, sei lá, um trabalho de agricultura dentro do presídio, uma mulher em cárcere, ela conseguiria, durante uma amamentação de um filho, né? Ela consegue diminuir o tempo de pena dela. Então, aqui a gente conseguiu dar uma precificação. Agora, ainda no direito civil, eu não sei como isso será feito, mas eu espero que eles pensem a respeito disso, porque é, de fato, uma invisibilização de todo esse trabalho que ela fez para a construção do lar. E muitas vezes, né, se ela ficou nessa casa, se ele conseguiu esse patrimônio, foi porque tinha alguém lá segurando as pontas dentro de casa. Tinha alguém cuidando, né? Para que ele chegasse em casa, não tivesse problema com os filhos, não tivesse nenhum problema no lar, não tivesse que ir ao supermercado, não tivesse que fazer nada, né? Não, legal. E aí, uma das formas de violência
quando a gente chega numa violência física, né, que a mulher denuncia uma violência física, com certeza ela já passou ali por outros tipos de violência, porque não vem do nada, né, essa violência física. E aí a violência psicológica, ela é uma que deixa sequelas assim muito profundas, né? A violência física vai recuperar ali, o organismo da gente faz a parte dele, e alguns dias você tá restabelecida a sua imagem. Mas o emocional é uma ferida mais difícil de cicatrizar. Como que tá tá tendo muita procura na defensoria, nos atendimentos, relatando essa situação da violência psicológica? É mais comum as pessoas chegarem quando a questão já está num aspecto físico, né? Porque eu acho que a gente tem essa tendência, enquanto mulher, de não. Nem eu não diria quanto mulher, acho que a pessoa numa posição de vítima, de um modo geral, de não querer se ver nessa posição de vítima. Ou de tipo, não, eu devo estar viajando. Ainda mais algo que você. Quando você dá um tapa na cara e você consegue ver aquele hematoma, você sabe, não, isso existiu de fato. E mesmo assim, às vezes, não consegue ver. Mas, assim, numa violência psicológica, acho que acontece muito essa questão de pensar: será que não sou eu que não estou trabalhando direito? Será que eu não fiz alguma coisa para isso ter acontecido? Então, eu sinto que é mais difícil buscar ajuda nesses casos porque a gente não consegue se visualizar nessa situação de vítima, numa situação dessas, né? Precisa, às vezes, de um algo a mais, de um estopim para a pessoa fazer alguma coisa, né? Então, eu acho que é um trabalho que acaba que tem que ser feito também da própria pessoa, né? De autoconhecimento, de uma ajuda psicológica, né? Para tentar entender que aquilo ali não é uma situação normal, né? Então, nisso é que eu sinto também que esses espaços em que a gente conversa sobre isso são os mais produtivos, porque daí a gente consegue enxergar essas situações, porque não é comum. Não é comum me chegarem com uma demanda dizendo, eu estou me sentindo acuada, né? A não ser que aquilo já tenha estourado para algo um pouquinho mais significativo, né? Sim, e um pouquinho é significativo não, porque tudo é muito significativo, mas é aquela questão de algo que eu não consigo ver no dia a dia, né? Eu não consigo, sei lá. E tem muito isso, né? Porque às vezes só acontece entre quatro paredes. É muito comum o agressor, às vezes, ser um amor de pessoa, ser uma excelente pessoa na sociedade, né? Ou até mesmo ser uma excelente pessoa no lar, mas aí bebeu demais e, enfim, daí já tem essas questões todas. Então, eu acho que é difícil chegar por conta disso. A própria mulher acha que é, de certo modo, uma agressão invisível, que ela mesma muitas vezes não vê. A violência moral, então, nem se fala, né? Porque a violência moral é aquela que, o famoso, aquele que tem os xingamentos, né? Sua. E aí fala o palavrão, ofende a honra da mulher, né? Sim. E aí, isso, então, na defensoria aqui, específico desses casos, não chega atendimento. Aqui em específico, eu acabo não pegando, porque, Aham. né, eu fico só no cível. Mas, por exemplo, lá em Itabaporã, eu não acaba chegando tanto pra gente, né? Eu acho que não é porque não acontece. Eu acho que é Aham. porque as mulheres ainda, né, têm um pouco de receio, porque muitas vezes ela gosta desse agressor. Ela tem, né, um carinho, ela tem uma família que ela criou. Então, tem esse medo de não querer fazer uma medida judicial, né? E é isso também acho que é legal de falar, porque a Maria da Penha, ela não está limitada ali apenas a um aspecto criminal. Você pode muito bem não querer fazer qualquer demanda criminal e dali pelo menos botar uma medida protetiva, alguma coisa. Então, assim, para mim fica aqui o convite, porque eu sei que podem existir mulheres nessa situação e que procurem a gente para poder falar sobre isso, porque especificamente eu aqui na minha atuação acabo que não peguei tanto isso, não sei enjoar porque não tenho esse contato direto, né? Mas eu acho que vem um pouco de um lugar de elas precisarem falar mais, se sentirem à vontade para falar sobre isso. Identificar, né, que elas passam por aquela situação. E aí é o tal do normalizar, que a gente até estava conversando antes. Às vezes é uma coisa muito estrutural e elas acabam normalizando aquele ambiente de briga que passa dentro do lar, né? Sim. E aí a senhora mencionou, não é só a questão criminal. Como que uma mulher vítima de violência doméstica ela pode ser acolhida? Quais medidas ela pode pleitear aí para ser acolhida? Então, por exemplo, da parte cível da Lei 11.340, a gente tem, por exemplo, a fixação de alimentos ou uma guarda unilateral, né? Atualmente, o próprio Código Civil passou por essa alteração de fixar. A gente sempre tenta, né, doutora, uma guarda compartilhada. A gente gosta de dividir responsabilidade justamente para os pais também entenderem que eles têm responsabilidade sobre os filhos. Mas uma situação de violência doméstica é uma situação
situação que já justifica ali, às vezes, uma guarda unilateral, porque pode também significar algum tipo de ameaça para a própria criança, né? Então, fixação de guarda, fixação de alimentos, dentro de um contexto de violência doméstica. Eu acho interessante isso da Lei Maria da Penha, porque ele vai levar em conta que ela é uma mulher em situação de violência, né? Então, aqui acaba que a gente não tem isso tanto, né? Mas existe atualmente todo um movimento do judiciário em fazer varas especializadas, né? Que trabalhem tanto com o aspecto civil quanto criminal, porque acho que a situação familiar dela, do civil e do criminal, numa situação de violência doméstica, quando ela é tratada conjuntamente, a gente consegue uma solução melhor, porque a gente entende realmente a realidade daquela mulher. Aqui, muitas vezes, a gente tem que separar, né? Aqui vai o processo criminal para essa vara criminal e o processo civil para essa vara civil. Mas, ao menos, se a gente conseguir levar em conta que isso vem de um contexto de violência, né? E também vai significar a forma como a gente vai conversar com essa mulher, né, doutora? A gente estava conversando também sobre essa questão de mulheres que foram revitimizadas Abordagem, né? em depoimento, em audiência, né? E isso é terrível, porque isso vai desestimular essas denúncias a chegarem a gente. Nós temos que ser espaços de muito acolhimento e um acolhimento muito humanizado, né? De uma mulher que está muito fragilizada, né? Para daí a gente conseguir realmente fazer ali uma transformação. Da situação, a senhora mencionou a fixação de pensão, a regulamentação de guarda e a medida protetiva de afastamento, né? Retirada do Sim. lar. E esse acompanhamento mais psicológico, porque às vezes, é que nem a gente mencionou, às vezes a mulher não identifica a situação de violência que ela passa, né? Qual que é a importância? E ela também pode, por meio da Lei 11.340, buscar Sim, esse verdade. apoio. Não, a própria lei, ela prevê medidas protetivas, tanto em favor da vítima, também do agressor. Eu acho que isso é muito importante. Não adianta a gente transformar a vítima, a gente também tem que pensar em fazer esse agressor mudar, né? Atualmente a gente vem fixando, tem grupos reflexivos de homens. Aqui em Juara eu não sei, porque eu acabo trabalhando mais em Itabaporã, mas a gente já lá tem grupos reflexivos de homens, eles fazem rodas de palestras com homens que estavam em situação de violência doméstica, né? Então, acho que é um caminho aqui para a gente poder tentar mudar essa situação. E aí é isso, as mulheres, elas podem sim ter o apoio. E aí aqui acho que dá para contar também com assistentes sociais, né, nesse sentido, né, porque muitas vezes são mulheres, claro que não tem classe social, a gente sabe que violência doméstica é em todo lugar, mas também é uma situação que a gente percebe muito em classes menos abastadas. Então tem essa possibilidade de ir, às vezes, num centro de assistência social para conseguir ali esse apoio psicológico, se não tiver as condições de pagar por esse apoio psicológico, né? E eu acho que essa questão também do agressor é importante. Também, em favor do agressor, a própria lei fixa ali medidas também desses grupos ou de formas de estudos, de palestras, que, sim, é uma transformação mais lenta, a gente sabe disso. Existe uma lei, a gente precisa, às vezes, ter uma punição penal, porque a gente, às vezes, precisa dar uma resposta imediata, afastar o perigo dessa mulher. Mas, assim, o que realmente vai fazer a diferença ao longo do tempo é essa mudança de perspectiva da nossa sociedade, porque enquanto a gente continuar fazendo esses papéis de gênero, que são, de certo modo, estereótipos, né? A gente vai continuar tendo esses problemas repetindo. E a gente percebe que é muito estrutural mesmo e cultural, porque olha o tanto de lei que a gente precisa criar, olha o tanto de legislação que a gente tem. O CNJ aí tá recentemente com um provimento que os julgamentos de processos têm que partir sobre uma perspectiva de gênero. Então, se você tem uma mulher naquela demanda, você tem que ter uma análise sobre a perspectiva de gênero dos magistrados para fazer julgamento. E a gente percebe que a base não está sendo trabalhada, né? Esses homens continuam crescendo com o mesmo pensamento, com o mesmo posicionamento machista, com aquela mesma base estrutural de normalizar a agressão, de normalizar a inferiorização da mulher, né? Então, realmente é complicado. E esses efeitos... Aí eu tenho uma história que eu adoro contar, Bruna. Eu atendi um casal que eles queriam separar e era por conta de bebida. E aí, quando ele bebia, a gente tem os fatores externos, né? É um bom marido, mas quando bebe, infelizmente, não tem como. Muito normal. E aí eles foram para separar. Conversaram numa boa, ela falou que não queria mais, foram para separar. Foi logo no começo da minha advocacia. Quando eles chegaram lá, o cara simplesmente teve uma crise de choro. Ele chorava compulsivamente, chorava e falando assim, doutor, eu não quero ser assim, eu não quero fazer isso com a minha esposa. Quando eu bebo, mas eu sei e tal. Por fim, daquilo ali, eles foram para um acompanhamento psicológico. Do acompanhamento psicológico, ele parou de ingerir bebida alcoólica e eles estão juntos até hoje. Então, quando eu encontro com esse casal, é uma referência, às vezes, que eu tenho de que muitas coisas a gente consegue resolver
com mudança de perspectiva, igual a senhora mencionou, né? Sim. É mudar pensamentos. É isso que vai. Não adianta a gente sair criando lei, porque daqui a pouco você entope o judiciário de processo, a cadeia de preso, mas aí a pessoa vai sair e vai reincidir, vai cometer de novo, porque não mudou o pensamento, não mudou a perspectiva, né? E muito bacana isso que a senhora falou em relação à questão do agressor, de tratar o agressor como alguém que também precisa desse olhar da lei, que ela já tem esse olhar, já determina, né? Ó, você vai ter aqui, você cometeu um crime, às vezes você não tá sabendo que você não poderia fazer isso, ou você não tem uma perspectiva de que isso precisa cessar, então você vai participar desses grupos de apoio, grupos de palestra, de acompanhamento psicológico, né? Infelizmente, tem vezes que isso não resolve. E aí a gente vê esses aumentos do número de feminicídio, né? Sim. Ao que a senhora acha que deve, por mais que a gente fale tanto sobre essa conscientização, essa questão de combate à violência contra a mulher, o que a senhora acha que deve aí esse aumento dos índices de feminicídio? Eu acho que é porque a gente não muda essa base, assim, eu volto para esse mesmo ponto de que a gente ainda está repetindo uma estrutura de que a mulher é uma posição submissa e isso acaba repetindo. E assim, no meu caso, né, aqui que a gente trabalha numa comarca que a gente não tem, assim, toda a estrutura de uma capital, né? Então, na prática, eu acabo lidando muito mais com o agressor, porque é quem vai me procurar primeiro, porque teve uma audiência de custódia, eu tive que atender ele, a gente faz apoio da vítima, né? Inclusive, a defensoria tem esse papel de assistência qualificada da vítima, mas aqui no interior é uma coisa mais difícil de eu fazer, porque eu não posso estar pelos dois. Eu precisaria de um outro defensor, um tabelar, é algo que a gente está trabalhando ainda enquanto instituição. Vamos chegar lá, né? Porque para dar esse apoio a essa mulher, que ela deveria ter alguém também nesse processo para falar por ela. Mas na prática eu falo muito mais pelo agressor, né? E aquilo, a gente, né? Os mitos, acho que da defensoria, a advocacia também acredito que passa por isso, tipo, como que você consegue defender um monstro desse? E inclusive teve recentemente, né? Aquela chacina em Sorriso, que foi um caso horrendo, terrível, né? Inclusive tava pela Defensoria Pública e ele representado pela Defensoria Pública, né? E os comentários eram terríveis sobre a atuação da Defensoria. Tem um preconceito, né? Preconceito. Pois é, mas assim, é aquilo que a gente já estava conversando. Nós temos que garantir direitos. Eu tenho que estar ali para garantir que a Constituição é aplicada, que o devido processo legal vai ser garantido. Mas, assim, se é um caso que a gente sabe que é um caso de condenação, ok, eu sei que a condenação vai vir, mas eu preciso garantir que essa condenação seja justa, porque a gente está afirmando ali um patamar que é o patamar do correto, é o patamar do que é constitucional, dos direitos fundamentais. Então, isso a gente vai ter que garantir, né? Agora, o que eu penso por isso que a educação de direitos é tão importante, porque se ele chegar para mim enquanto agressor, eu vou fazer a melhor defesa que eu consigo fazer dentro do que é possível dentro do processo. Mas eu quero que ele não seja mais o meu assistido nessa posição de agressor, né? E para isso eu preciso que a gente eduque diferente os nossos meninos, né? As nossas meninas também, para elas serem empoderadas, para elas perceberem que elas têm ali a possibilidade de ser o que elas quiserem, que elas, se elas quiserem também trabalhar e ficar em casa cedo lá, excelente, mas que isso seja uma escolha sua e não uma imposição que desde pequena você aprendeu que é aquilo que você tem que fazer. E dos maridos também, de saber, de perceber que existe ali um comportamento machista e não só não reproduzir, mas também apontar às vezes que aquilo é errado, mudar a forma como a gente educa, porque os homens às vezes, ainda mais juntou muito homem, né? Aquela coisa fica um junto com o outro e você às vezes se sente meio acuado de falar alguma coisa perto de outros homens, então porque é isso, é um comportamento muito, muito naturalizado, né? Que inclusive também já havia mencionado aqui antes, né? Que quando eu estava lá em Itabaporã, me trouxeram um caso de uma situação que ela tinha dito, que ela trabalhava num posto de saúde, chegou até ela uma paciente que estava sendo vítima de agressão, e aí ela tinha mencionado que se ela não queria alguma ajuda, né, e tal, e daí a paciente falou que não, que aquilo é muito normal, que a família dela sempre foi assim, que a mãe e o pai dela sempre bateu nela, aquilo é normal, a vida é assim, eles eram felizes, ela vai ser feliz também, então é aquilo, né, eu acho que não consigo voltar, para mim não tem outra solução que não essa, enquanto a nossa cabeça, como a gente separa, a gente não ensinar, não sei, os meninos também a dividir tarefas dentro de uma casa junto com as meninas, esse tipo de coisa, né? Se a gente repete esses comportamentos, a gente vai continuar tendo altos índices de feminicídio, porque é desse problema que a gente tem, né? E até porque é aquilo, justamente atualmente, né, doutora, a gente nem fala nessas questões de legítima defesa de honra como tese em coisa, porque não tem como, não tem como. Todos nós, enquanto juristas, a gente tem uma missão constitucional muito importante de defesa, né, de preceitos éticos. Então, a gente faz defesa no que dá para fazer, mas a gente não vai chegar e vai dizer que honra é algo que eu posso medir no mesmo patamar de uma vida, né? Então, para mim, solução mesmo só dá
infelizmente, é uma solução demorada, e é por isso que a gente tem leis, né? Claro, não queremos, né, doutora, mais leis, mas tem horas que elas vão ser necessárias, né? Porque até a gente mudar uma mentalidade, a gente precisa de bastante tempo. Muito tempo, muito tempo. Não foi em um período curto de tempo que essa mentalidade, que essa violência estrutural existe, né? Esse machismo. Então, também vai levar tempo pra gente conseguir mudar isso aí. Mas eu acho que tem caminhado bem, né, doutora Bruna? Porque tem muita política pública, muita coisa Sim. acontecendo. E aí a gente até falava, né? Será que são os índices de violência que estão aumentando ou será que eles sempre existiram e agora com essas campanhas nós estamos trazendo isso para a mídia, trazendo isso para a estatística do judiciário? Eu acho que sim. Eu acho que na prática a gente também tem muito da conscientização funcionando. E aí é aquela coisa, quanto a gente conscientiza, os casos vão aparecer mais, não tem jeito, mas é do jogo. Eu também acho sim que enquanto, né, em termos de política pública, a gente avançou demais em dar esse espaço para as mulheres, em conversar. Todo mês aqui a gente fica, né, sempre num evento diferente. Meu Instagram tá cheio, graças a Deus, tá cheio de eventos, né, de conscientização e eu acho que parte muito desse lugar. Então, eu acredito que tem esse ponto positivo também, para a gente também não desanimar e achar que esses altos índices são só uma questão de que aumenta, né? Também eu acho que é uma questão de a conscientização estar funcionando. E em Itabaporã, a senhora falou que recentemente fez uma palestra lá, né? Qual foi o foco dessa palestra? A gente conversou muito sobre esse, né, sobre a Lei Maria da Penha, os avanços. Aí ela até conversou comigo, né, o público que a gente ia atender, ela disse que queria botar umas pessoas que formassem opiniões, né? Ela falou: "O que você acha da gente fazer um público tipo de formadores de opiniões, tal, pessoas assim ativas na sociedade?" Falei: "Para mim, qualquer público, a gente sempre vai ter um objetivo legal." Daí a gente caminhou, né, em tentar conversar um pouco mais de como em sociedade a gente consegue fazer alguma coisa, né? E conversamos sobre acolhimento, né? Acho que a dúvida que eles tinham muito era eu tô vendo uma amiga próxima passando por uma situação de violência. E que eu falo, eu denuncio, e assim, é sempre muito. Aí eu pergunto, né? É. Porque a gente, como profissional do direito, quando te procuram e relatam, você sabe a postura que adotar. Fala, ó, aqui a medida jurídica é essa, a gente vai fazer isso. Mas às vezes a gente passa por essas situações no âmbito de relacionamentos, familiar ou de amizade, e aí trava um pouco, porque você não tem controle sobre a vida do outro, né? Não. Qual comportamento adotar? É uma coisa muito complicada, assim, até falando em termos de, por exemplo, assistência qualificada da vítima, que é uma pauta atual da Defensoria, que divide muitas opiniões dentro da Defensoria, né? Que seria se existe uma obrigatoriedade da mulher ter um defensor nos processos, né, de violência doméstica em favor dela. Por conta de uma questão de obrigar uma mulher a ter, ela tem que ter também um pouco da autonomia, né? Acho que a dúvida que a gente tem internamente na Defensoria hoje é essa. Obrigar no tipo de garantir que ela sempre vai ter, mas ao mesmo tempo também dar autonomia da mulher de ela procurar, porque eu acho que também, se a gente força uma barra muito grande na abordagem, a pessoa pode, né, ficar até um pouco acuada nesse atuar. Então, é uma pauta difícil. Eu sinto que até na palestra a gente foi mais, assim, debatendo problemas, porque às vezes são difíceis soluções, né? Não são soluções simples que a gente tem nesse caso, né? Então, nesse cenário, a gente abriu bastante discussão, elas me trouxeram bastante problemas, e eu acho que, assim, enquanto instituição, todos nós que somos, né, que temos esse papel, assim, público de maior exposição, a gente tem que conversar muito entre a gente para tentar buscar essas melhores soluções, porque sozinha, assim, individual, não tem muito o que fazer. Aí, nesse caso em específico, quando alguém procura a gente, né, não chega, a mim em específico nunca chegou a acontecer, mas assim, acredito como eu faria numa abordagem dessa, eu acho que é tentar ir pelas beiradas, né, dar o espaço da mulher e ir relatando isso aos poucos, porque aquela coisa, se você já não, a gente vai agora, segura tua mão, eu vou com você, e aí às vezes ela já vai, no dia seguinte ela já tira essa medida protetiva, porque é um trabalho que vem dela, né, de muitas vezes de conscientizar, de entender aquela situação, enquanto ela não trabalhar. Acho que vem muito de uma coisa de terapia isso, né? Enquanto ela não trabalhar aquilo dentro dela e entender aquela situação, não dá para fazer pelos outros, tem que fazer por si mesma. Tem que partir, né? Às vezes quem tá próximo é mais uma base de apoio do que qualquer outra coisa. Doutora, e nessa nossa conversa, a senhora falou bastante sobre esse atendimento qualificado da vítima. Isso. O que é esse atendimento qualificado da vítima na Defensoria? Na própria Lei Maria da Penha, a gente tem, né, um artigo específico que até designa a Defensoria Pública, mas pode ser feita pela advocacia também, né? Que é como se fosse um advogado da vítima. Digamos, vamos tratar especificamente de um
tribunal do júri, né? Assim, a vítima, se eventualmente procurasse, ela poderia ter um defensor designado para poder atuar em defesa em plenário em favor dos interesses dela. Não seria igual um assistente de acusação, que também é outra, é uma coisa que a gente não está trabalhando enquanto instituição, né? Mas assim, seria um representante da vítima, da vontade da vítima, para ela ter uma palavra no curso desse processo, né? Enfim, alguém que voltasse especificamente para ela. Porque, claro, o Ministério Público também, de certo modo, exerce essa função, mas ele está lá mais como um órgão, né? Exercendo o ius puniendi. Então, ele pode, eventualmente, porque também é missão constitucional do Ministério Público, né? A defesa, né? Da ordem pública. A ordem pública, claro, também vai ser uma defesa da vítima, mas ali seria pensar em um defensor específico para os interesses dela, né? Então, é uma pauta muito em discussão, mas a gente já tem, inclusive, decisões dos tribunais superiores nesse sentido, reconhecendo que a defensoria pode fazer, né? Porque é o que a gente chama de papel dialético da defensoria pública, porque uma hora a gente pode estar pelo agressor, outra hora a gente pode estar pela vítima, e tá tudo certo, né? Desde que, é claro, a gente tem um defensor que exerça cada uma dessas funções, não vai ser a mesma pessoa que vai poder fazer os dois, mas se você consegue designar um defensor para exercer cada um desses papéis, você resguarda os interesses dela, ao mesmo tempo em que você vai ter alguém fazendo ali a defesa do agressor no que for necessário. A senhora mencionou agora há pouco a respeito às vezes a gente ser uma base de apoio para essas mulheres que são vítimas, mas a gente não pode tomar a decisão por elas, porque é meio que um trabalho terapêutico dela acabar acabar tomando essa decisão por conta dela para conseguir sustentar depois, né? Porque não é uma coisa fácil. O que a senhora acha que faz com que as mulheres fiquem nesse tipo de relacionamento? Olha, eu acho que isso aí depende muito, né, da situação, mas eu acho que o medo, às vezes, você não ter uma rede de apoio, até porque muitas vezes nessas situações de agressão psicológica, física, que seja, moral, elas tendem a se afastar, né, da comunidade como um todo. É um dos sinais que a gente tem de uma situação de violência, é esse afastamento. Então, acho que quando você perde não tenho mais a minha família porque eu me distanciei, não estou indo mais na igreja porque ele não quer que eu vá, não estou indo mais, eu não sei, né? Qualquer compromisso que ela tem ali extra na sociedade, porque ele não gosta que eu vá, você não consegue se ver numa situação, né, outra, a não ser com aquele agressor. E é uma coisa que vai sendo reforçada constantemente, de que você não tem outra opção se sair dali, né? Então, eu acho que muitas vezes esse isolamento que o cenário de violência e de abuso traz, faz com que ela tenha esse medo. É muito difícil você pensar, não, eu consigo, eu tenho ali quem consiga me ajudar nessa situação, ou eu mesma consigo, né, sair, encontrar uma outra pessoa, ou mesmo não encontrar ninguém, estar muito bem sozinha, né? Eu sinto que é um pouco isso, vem desse lugar de achar que não existe uma outra opção que não aquela, porque é aquilo, pelo menos aqui eu sou amada, pelo menos aqui eu tenho um lar, aqui eu tô perto dos meus filhos. Também acho que tem muito essa questão de medo de perder os filhos, de perder o contato, né? Como é que será que vão reagir na sociedade? Ou também a própria reação de tipo, nossa, de ser julgada na rua por conta disso, né? De, o que vão pensar se souberem que eu passava isso dentro do meu lar, e prefere silenciar, que é um pouco também daquela questão de uma violência da sociedade. Ela pode ser revitimizada pela própria sociedade, né? De questionar se ela fez, se ela não inventou essa história. Então, eu acho que tudo isso é o que dificulta que você saia desse lugar de abuso mesmo. E aí, a gente tem falado também bastante sobre a possibilidade de identificação desses cenários, né? Porque que nem a senhora mencionou, tem mulheres e homens que falam, sempre foi assim na minha família. Meu pai, minha mãe, foi sempre dessa forma. Infelizmente, às vezes você não tem essa percepção do erro daquele comportamento que seus pais tinham. Mas como que aí a gente poderia, a senhora até na condição de mulher, de defensora, dicas, né, para essas mulheres, ou às vezes algum pensamento em relação a identificar, parar para pensar antes de entrar, porque quando você está dentro de um relacionamento abusivo, é mais difícil para você sair, fato. Isso é mais difícil para você sair. Mas às vezes essa possibilidade de identificação desse ambiente abusivo. A senhora acha que tem essa possibilidade da gente, nessas conscientizações, começar a trabalhar com isso também?
De que, olha, aqui, esse comportamento já é um comportamento que você tem que tomar cuidado, né? Uhum. Assim, eu acho que também a própria questão que a gente mencionou da minha ex é uma louca é um bom sinal, né? Vai contar a história do Vai contar, relacionamento não, anterior. é tudo dela, nossa, ela é totalmente descompensada, e conta de uma, conta de outra, ou conta, entendeu? Acho que mostrar algum tipo de desdém, algum tipo de descaso, muita piadinha, eu acho que muita piadinha misógina, esse tipo de coisa, pode não ser um bom indício, né? É claro, nem tudo, isso não quer dizer que a pessoa vai ser uma agressora, mas eu acho que já pode significar uma normalização de um certo comportamento que a gente está tentando aqui apontar e tentar mudar essa visão, né? Ou eu diria até, às vezes, as amizades podem ser também um indício, né? O tipo de pessoa que circula, né? E a visão que eles têm de enquanto mulher. Então, eu acho que eu veria isso, sabe? Porque a gente, na verdade, é quando você está conhecendo alguém, você tem algum recorte, nunca sabe como é que vai ser. Pode ser que de imediato você não consiga ver esses sinais, né? Mas eu acho que saber dentro da sociedade como é que ele é, como é que ele trata as mulheres que ele já se envolveu, a família dele, como que ele e os amigos dele conversam e tratam outras mulheres, eu acho que é o primeiro indício, né? Eu preciso ver alguém que me parece que respeita mulheres de um modo geral, para dali, né? E porque eu não tenho que achar, acho que o problema é esse, pensar, não, mas comigo vai ser diferente. Não, porque comigo eu vou conseguir mudar esse homem, né? E eu acho que tem um pouco essa coisa de querer mudar, de querer transformar o homem, que é o problema. A mulher querendo fazer papel de heroína ou de mãe, né? É Eu vou educar. Sim, Não vai, gente. exatamente, Não vai, não vai. exatamente. Eu lembro de uma vez que eu participei de uma pauta, de uma mesa redonda de violência doméstica. E aí eu falei um negócio, depois eu fiquei pensando semanas a respeito da fala, sabe? E aí eu falei assim, gente, homem não muda. Eu falei, vocês sabem que homem não muda, né? E aí eu fiquei pensando depois nisso, mas aí as meninas que estavam comigo falaram, linda, e é verdade, é isso mesmo. Ele pode melhorar, a gente pode ter comportamentos masculinos que melhoram com o tempo. Às vezes um homem, que nesse caso que eu mencionei, né, do cliente que eu tive, que acabou mudando, estão junto até hoje. Mas ele buscou ajuda, né? Buscou ajuda, exatamente. Tem que ver até onde essa pessoa está pronta também para amadurecer, para evoluir Sim. a questão mental, de pensamento. Porque não é só um falar. Até porque isso é muito comum também nesse cenário de abuso, né? Eu já conversei com uma mulher que tinha me dito que ela odiava flores. Odiava receber flores. Ela não conseguia ver flores. Odiava receber porque ela já foi casada e ela tinha uma relação de violência doméstica, na qual o marido, toda vez que batia nela no dia seguinte, ele levava flores lindas pro trabalho. E aí, todo mundo no trabalho falava, nossa, o seu marido é maravilhoso, meu Deus, meu marido nunca me dá flores. Então, assim, pra ela, e ela... E aquela coisa, ela não queria falar no ambiente de trabalho que vinha daquilo, ela falava, eu sabia que eu estava cheia de hematoma no meu corpo e eu não podia falar nada, né, porque eu não queria, não me sentia à vontade para falar, e aí aquelas flores lindas, todo mundo achando que ele era o homem da minha vida, então, assim, é uma coisa... E é um perfil do abusador, né? Sim, porque é isso, eles que eles chamam de até, tem muitos que não tem, fase da lua de mel, que é logo após ter acontecido a agressão, ele se sente tão mal que aí ele quer, não, eu vou mudar, né? Então, assim, não é só eu vou mudar, não adianta eu falar que eu vou mudar, né? Que nem nesse caso, graças a Deus, ele buscou ajuda, falou, não, eu sozinho eu não vou conseguir fazer isso, porque foi uma coisa que eu aprendi por anos da minha vida, tá? Eu vou precisar de uma terapeuta, né? De alguém, né? Ou uma terapia de casal, uma terapia individual para poder rever, para poder entender, assim, a gente não... Até eu, enquanto defensora, eu não tenho nem qualificação técnica para poder fazer a pessoa mudar, eu posso dar sugestões de como ela mudar, né, do que fazer, quem procurar, né? Mas assim, acaba que na prática eu tenho muito mais o aspecto jurídico e um atendimento humanizado para a pessoa se sentir acolhida e querer buscar a ajuda. E nesse perfil do abusador, dessa questão de dar flores, dar presentes, né? De tratar bem em público, mas aí tratar mal no privado. Porque depois, quando a mulher... Como que a mulher vai contar que ela sofre algum tipo de violência, sendo que para a família ele é um cara perfeito, é o genro mais querido, é o cunhado mais maravilhoso, é extremamente complicado. E nesses perfis que há, assim, de agressores, às vezes é difícil para a mulher identificar, porque no começo também só vem o que é bom, né? Claro. No começo as pessoas só mostram a parte boa, não mostram parte ruins. O ruim você vai descobrindo... O ruim ou os defeitos você vai descobrindo com o tempo, né? Com É certeza. tempo que vai fazer isso acontecer. Mas quando isso acontece, quais são os meios que a mulher tem para denunciar?
Depois de uma situação de De violência, violência. né? Assim, ela pode fazer as denúncias, né, pelos canais, né? Acho que 190, né, o 190 número da para polícia. fazer, inclusive a denúncia anônima, se for necessário, que às vezes é aquela coisa da amiga que quer fazer, mas tem medo, né, também. Pode ser feita a denúncia anônima, é claro, vai ter uma investigação em cima disso. A gente sabe que denúncia anônima é sempre uma coisa mais delicada da gente fazer, mas assim, pelo menos se for trazer essa questão, isso eventualmente vai ser investigado. A defensoria também, para mulheres que se sintam, que queiram se sentir, né, a gente vai buscar esse espaço de acolhimento, de ser ouvida e tal. Acho que comunidades como um todo também, a força da nossa comunidade também é muito importante, né? A gente não pode ignorar isso, porque às vezes a gente procurar já uma delegacia, a gente procurar a própria defensoria pública, né? Mas assim, quando você já vai numa instituição, eu acho que você já dá um receio. Então, às vezes, se pelo menos a gente tiver dentro da nossa sociedade aquele ombro amigo para ouvir, né? No espaço que se sentir mais à vontade, né? Entre amigas, numa aula, numa igreja, assim, o espaço em que a pessoa se sinta acolhida. Eu acho que isso é o mais importante, porque a gente tem que pensar que a gente repete enquanto instituição, muitas vezes, um cenário de violência, a gente repete também na comunidade esse cenário de violência. Então, eu acho que é gerar esse acolhimento para ela poder falar, para ela se sentir à vontade, para buscar a ajuda, fazer as denúncias se for necessário. Se às vezes não quero denunciar, quero só a guarda do meu filho, quero só os alimentos, afins. Então procura um advogado, vai na defensoria pública, né? Ou vai na promotoria. Assim, hoje em dia eu vejo que um espaço onde a mulher for, a gente vai tentar trazer esse acolhimento, né? Não esquecer, enquanto instituição, de que a forma como a gente vai tratar ela vai ser muito importante para que ela continue dando esses passos em favor em prol da independência dela. Isso. E aí, falando em independência, o fator financeiro, você acha que contribui muito para essas mulheres permanecerem Com certeza. nesse ambiente? E aí, a senhora mencionou no início sobre o empoderamento, né? Qual a importância desse empoderamento de conhecimento, às vezes de independência financeira, né? Para a mulher conseguir se livrar desse Porque ambiente? muitas vezes é essa questão. Eu não tenho, até porque às vezes você não tem uma família, digamos, para te dar esse suporte quando você vai sair de lá. E você depender 100% da renda do seu agressor é muito complicado. Com certeza isso é algo que a gente vai ter que pensar a respeito, né? Daí, eu nem sei como é que é aqui em Juara, né? Se a gente tem aqui casas de acolhimento, né? Tem, então. Buscar essas casas de acolhimento, nem que por um período, né? Provisório e afins, porque eu sinto que... Mas é aquilo, tem que trabalhar, porque com certeza a gente vai se botar num lugar, ainda mais dentro de uma situação de abuso, em que constantemente você vai ser vista como alguém que é incapaz de trabalhar, incapaz de sair daquilo, né? E com certeza não é, né? Com certeza a força da mulher é incrível, ainda mais uma mulher, mãe, trabalhadora do lar, tem condições de sair de um cenário desse, conseguir, e eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que esse é um dos principais fatores para as mulheres não saírem, de achar que não vão conseguir, até porque muitas vezes ela pode já está há muito tempo, né, nesse relacionamento, já é uma senhora de idade que viveu esse relacionamento e falou, como é que eu vou conseguir um trabalho agora que eu tô com 60 anos, sei lá, enfim, né, já ninguém vai querer me contratar e tal. E, inclusive, quanto a isso, a gente também tem, né, doutora, os alimentos que podem ser fixados em favor de uma mulher, e aqui, né, mesmo sem ser um cenário de violência, mas são alimentos para justamente fixados não é dos filhos, né, mas da própria mulher, para ela poder se reerguer, que em geral eles tendem a ser provisórios, você fixa um determinado período de tempo, que é aquilo, para eu ganhar, ele vai me pagar um determinado valor para eu conseguir me reerguer, porque eu abri mão de uma carreira, de trabalho e tal, e agora eu preciso me reinserir nesse mercado, né, para dar esse tempo, esse respiro, porque pode ser que seja muito difícil, ainda mais uma mulher que já está ali numa idade mais avançada, a gente sabe que hoje em dia no mercado de trabalho a gente tende a escolher pessoas mais jovens que vão fazer um plano de carreira mais longo, né? Exato. Muito bacana isso que você mencionou. E eu não tinha nem pensado nessa questão da violência, esse suporte financeiro, né? Da pensão. Sim. Da pensão para a mulher. Eu não vou largar, não largo porque eu não tenho renda, não tenho como sobreviver, eu nunca me profissionalizei, nunca fiz nada. Mas aí essa obrigação em relação ao pagamento de alimentos, né? Sim, pois é. Eu acho que é uma alternativa, né? Porque se você, às vezes, né, quem tem uma rede de apoio consegue sair. Mas se você não tem essa rede de apoio, procura, às vezes, um advogado, procura a defensoria pública para a gente tentar conseguir pedir esses alimentos. A gente já, inclusive, eu não me lembro da gente ter feito em cenário de violência doméstica, mas assim, uma mulher que saiu de um relacionamento, independentemente disso, fala: olha, eu agora preciso de um tempo para me reinserir no mercado. Minha vida inteira foi cuidar do lar. Eu preciso reaprender a trabalhar
em outras coisas, né? E aí você dá esse respiro, que é esse tempo de deixa eu me reentender como mulher e daí eu conseguir voltar e seguir minha vida. Uhum, bacana. E aí, a senhora falou empoderamento, né? Uhum. Essa questão do empoderamento, às vezes a gente acaba encarando muito como da mulher ser superior ao homem, né? Uhum. Às vezes as pessoas, você fala de empoderamento e fala assim, não, Mulher quer mandar em mim. é a mulher querendo mandar no homem e tal. Como a senhora vê essa repercussão desse empoderamento para o momento que a gente vive, a importância disso para a mulher? Eu acho que é um pouco dessa questão da gente. É que nem eu disse, eu não tenho. Pra mim, a mulher tem que escolher o que ela quer fazer da vida dela. E muitas mulheres querem ser pessoas que querem cuidar dos filhos. Essa é a grande ambição da vida dela. E perfeito, eu acho maravilhoso. Mas eu acho que isso só não pode ter sido um local que ela aprendeu que era a única coisa que ela podia fazer na vida, né? E vem muito desde a infância, né? Dos brinquedos que a gente sempre fala isso, né? Os brinquedos que a gente dá para as meninas, os brinquedos que a gente dá para os meninos, né? Então, de forma alguma, eu acho que realmente o empoderamento é uma posição de equiparar, de nivelar né, para essas questões. Não, a gente não tem uma desigualdade de gênero, a gente ainda tem uma desigualdade de gênero. A gente não quer sobrepor a mulheres aos homens, né? Mas a gente quer ali que elas percebam que elas têm muitas possibilidades, que elas conseguem ali estudar, se elas tiverem que estudar, né? Mas aí, assim, eu acho que é o direito de escolha. Acho que esse é o principal, porque é uma coisa que falta muitas vezes, né? Porque a gente não aprende a ter essa ambição de ir além, enfim, pensar que a gente pode fazer as mesmas coisas que os homens podem fazer. E eu acho que é dar esse poder para a mulher poder decidir. Poder de decisão sobre o que ela quer ou não fazer para a vida dela, né? Do que vai Exatamente. fazer ela de fato feliz naquele Porque às relacionamento, né? vezes acontece até justamente uma dessas formas de violência silenciosas, né? Do tipo, quero fazer uma faculdade. Não, mulher minha não vai fazer faculdade. Aí não pode estudar, não pode se profissionalizar, não quer que esteja na rua trabalhando, porque tem ciúmes da mulher, né? Daí aí que mora o perigo, né? Porque realmente. E aí acaba virando justamente uma forma de violência patrimonial. Porque ela não tem como sair daquele relacionamento, ela não tem como conseguir fazer uma carreira, né, por conta própria. Então, acho que o problema está nesse. É ela fazer isso porque ela foi silenciada para se colocar naquele local de pessoa submissa. E nesse período de profissional, na advocacia, formação acadêmica, qual foi assim a situação mais grave ou a que mais te marcou nesse assunto de violência doméstica? De violência doméstica, eu acho que a situação que eu fiquei mais assim delicada por hora foi essa questão que eu mencionei dessa moça que. Porque assim, até agora, até agora, uma moça me procurou apenas para a gente poder tentar auxiliar ela na fase de investigação, que a gente também pode fazer isso, né? De acompanhar o inquérito e verificar como é que tá. Acho que tem aquele receio. Então, ela já me procurou. Em geral, eu tô sempre pelo agressor, né? Mas esse cenário em específico é um cenário em que eu senti que eu precisei. Pesar os dois lados, né? A minha função enquanto defensora de defesa de prerrogativas e direitos, né, essenciais, direitos fundamentais do meu assistido, e também o interesse de uma mulher, né? Então, nesse cenário foi muito marcante para mim, porque eu achei a situação bastante pesada, né? Ela estava com os filhos pequenos, acho que tinha um filho de 8 anos e um filho de colo, de bebê ainda. E ela estava na casa, e ele estava tentando esganar ela, né, assim, foi pesada, assim, a situação. E ela pulando janela, procurando ajuda, saindo correndo. E eu penso, cara, foi bem grave o que aconteceu aqui para no dia seguinte eu já não quero mais medida protetiva. Eu tô bem, eu tô satisfeita. Ela Ela procurou e retirou a medida. ela fez uma medida protetiva no dia dos fatos, e acho que, não sei, foi 2 dias depois, 2 dias depois, ela foi à defensoria falando que ela não queria mais a medida protetiva. E daí eu fiquei pensando, não, a gente não vamos tirar isso de imediato. É o tipo de coisa que não dá pra gente. E aí esse acolhimento com ela foi de tentar entender a razão? Será que não foi uma ameaça? Pois é, né? Então, é o que eu fico pensando também, né? Se às vezes ela não se sentiu ameaçada. Acaba que, nesse caso em específico, eu não posso também dar todo o acolhimento, porque naquele cenário em específico eu estava lá fazendo, né, acompanhando as medidas que o agressor estava fazendo, né? Mas, assim, mas a gente tentou pelo menos ver se ela, né, pensava mais um pouco. Ela não procurou a gente presencialmente, ela procurou. Inclusive, ainda tinha isso, né? Ela queria retirar a medida protetiva por WhatsApp.
Sim, conversando com a gente no chatbot, no WhatsApp. Falei, não, calma aí, eu preciso ver essa mulher, preciso olhar nos olhos dela e ver que ela tá me dizendo que ela realmente não quer essa medida pra ela, sabe? Porque assim eu vou ficar pensando, será que ela não tá sendo ameaçada de alguma coisa, né? Então, eu acho que é uma missão sempre muito difícil, porque eu fico também, eu penso no agressor justamente porque eu sei que ele chegou naquela situação porque a gente, de algum momento em que a gente poderia ter freado, né, em casa, na escola, a gente não freou esse comportamento, e aí ele, infelizmente, vai ter que se submeter a um processo, né, a uma pena, a um cumprimento de pena, que é sempre muito delicado. A gente tenta pensar no caminho da ressocialização da pena, mas muitas vezes a gente não tem ainda os instrumentos suficientes no cárcere para poder fazer essa ressocialização. Então, eu penso muito por esse lado também. Não sei se ele vai aprender tanto ali dentro, né? Mas a gente tem que dar uma resposta. Às vezes, infelizmente, é a última raça que a gente tem, né? Mas eu acho que, enfim, esse caso foi um que me pegou bastante. Teve um recentemente aqui também que ele perdeu esse caso nem era meu. Ele tinha perdido a arma dele, tinha sido apreendida, né? E daí ele que, não, mas a minha arma era legal e tal, eu já quero ela de volta. Eu falei, não, calma aí, não vou liberar a arma desse homem num cenário em que ele pode sim estar, pode ser que não tenha acontecido nada, né? Mas aí para isso eu preciso investigar, mas não, ele não vai pegar essa arma dele de volta agora. A gente precisa, né? Deixa a investigação correr mais um pouco, até porque você não vai precisar dessa arma de imediato. Deixa ela quieta ali que se tudo der certo a gente consegue reaver essa arma, porque a própria Lei Maria da Penha, ela prevê, né, a apreensão da arma em caso de alguma suspeita de cenário de violência doméstica. E o meu grande mentor, Dr. Jorge, ele sempre fala assim: coração de homem é terra que ninguém pisa. Às vezes você fala assim, não, aqui a pessoa não vai fazer nada contra essa mulher, já resolveu, já separou, tem medida protetiva, tá tudo certo. Mas você não tem como dar certeza para aquela mulher de que o cara não vai fazer nada, de que ele não vai se sentir, que ele não tá ali, na verdade, numa introspecção de raiva e depois ainda fazer alguma coisa contra a mulher, contra a advogada, né, que a gente tem. Eu não sei se a senhora sabe um caso que a gente tem em Itabaporã, numa situação de divórcio que tinha aí violência doméstica no meio também, a advogada trabalhando como dativa, o agressor no processo de divórcio matou a advogada. Nossa. Em Itabaporã. Então a gente tem muitas situações assim que o cuidado, o zelo, ele nunca é demais, né? O cuidado, ele nunca é demais. Porque vai que num momento desse, numa situação dessa, esse cara acaba usando os meios que ele tem ali para fazer alguma coisa contra a mulher, né? Que já tá fragilizada, enfim. Doutora, ainda quanto a esse tema nosso de violência doméstica, a senhora mencionou a questão desse acolhimento, do tratamento especializado da vítima ali na defensoria, né? E o quão assim importante a senhora acha que essas pessoas, que essas vítimas também procurem o atendimento psicológico? Eu acho que é essencial. Sim, essencial, porque eu acho que é verdade, eu sou uma fã ferrenha da terapia. Acho que faz muita Terapia é diferença. vida. Nossa, é maravilhoso. Inclusive, estou com saudade da minha terapeuta, que depois que eu vim pra cá, ainda não voltei a ela, mas eu voltaria a fazer, porque eu acho que realmente faz muito pela pessoa. Como casal também, né? Terapia, afins, eu acho que é primordial. Porque a gente vai buscar justamente porque eu acho que as raízes do problema tá numa infância, tá numa educação que às vezes não freou esse tipo de comportamento, né? Ou da mulher também que não deu esse espaço para ela poder crescer, para ela ter sua autonomia. Então, eu acho que é uma das principais saídas. O que a gente conseguir não transformar num processo judicial, para mim, é sempre um ganho. Porque eu não acho que a gente vai conseguir esses mesmos efeitos, a gente não consegue num cárcere, a gente consegue muito mais uma transformação do homem, da mentalidade que ele tem, do companheirismo que ele vai construir com a mulher dele, né? Para mim, o poder de transformação aí é muito maior. Acaba que na prática a gente ainda tem um pouco de preconceito de achar que, enfim, que a pessoa que vai na terapia, ela tem um problema, que ela tem um defeito. E assim, todo mundo cresce na terapia. Você pode achar que isso é maravilhoso, mas você vai aprender alguma coisa, você vai sair de lá transformado. Então, com certeza, eu sou muito fã de que a gente invista nesse tipo de solução. Autoconhecimento, né? Nossa, é incrível. Pra mim, assim, eu fico. Às vezes tem sessão que eu lembrava que eu falava, hoje eu acho que eu não tenho nada pra falar.
E aí é o dia que ela puxou um negócio lá da infância, de sei lá quantos anos, e eu tive um insight de, meu Deus, foi por isso que eu peguei e fiz tal coisa aquele dia, né? Sim, loucura. Realmente é um poder de transformação incrível. E para mim, muito mais eficiente do que a gente consegue fazer no judiciário. A gente faz porque, como eu disse, é a última ratio. É o que a gente tem que fazer, às vezes a gente tem que dar uma resposta. Mas esse poder para mim de você transformar o psicológico das pessoas, fazer esse autoconhecimento, mudar as posturas, né? Porque você entendeu por que você faz os comportamentos, né? Que é o principal objetivo da terapia é esse, né? Você compreender por que você repete certos comportamentos. Então, para mim, isso é transformador. Assim, é algo que a gente não vai conseguir numa audiência, não vai conseguir com uma sentença no mesmo poder que a gente vai conseguir. E falando em sentença, quando a gente chega nesse momento de ter que ter uma decisão judicial, principalmente no criminal, né, de aplicação de uma pena, a senhora vislumbra, além dessa proteção, além das medidas da Lei 11.340, a senhora vislumbra alguma outra solução, alguma outra coisa que a gente poderia ir ter ou trabalhar quanto a essa questão da violência doméstica? Você diz isso num processo judicial mesmo? Ou sei lá, ou com penas mais. Não sei se seria o caminho, né? Mas, por exemplo, com penas mais severas, porque a gente tem aí, por exemplo, descumprimento de medida protetiva, a Sim, pena a pena é bem baixinha. insignificante, né? Então, talvez com penas mais severas, talvez com outras modalidades de. Eu acho que, assim, mais até do que isso, na minha perspectiva, seria garantir, por exemplo, um patrulhamento da mulher, né? Porque uma coisa é eu ter uma medida protetiva dizendo, tá, ele não pode se aproximar de mim a tantos metros. Mas se eu só falar isso, largar aquela mulher lá, descumprir essa medida, né? Então, eu acho que ter, assim, às vezes uma rede de apoio da polícia, que ela possa ter um contato direto, né? Que tem a Patrulha Maria da Penha, que faz esse papel. Patrulha Maria da Penha, Juara, inclusive, é super atuante. Sim, exatamente. Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa, para poder garantir a efetividade das medidas, eu acho que é maior a força disso na prática, porque até a própria questão que acho que muitas mulheres também têm esse receio de às vezes, meu agressor vai sair, foi preso, mas ele vai sair, né? Só que a medida protetiva você pode manter, você pode, né, se ela for justificada, ela não necessariamente está ali atrelada ao tempo de pena ou de cumprimento, né, da medida. Então, eu acho que buscar esse apoio da polícia, buscar esse apoio do judiciário como forma de proteger essa mulher, ou eventualmente se ela tiver... Né, a própria Lei da Maria da Penha tem previsões nesse sentido, de se ela precisar mudar a residência dela, de conseguir até transferência de escola para o filho, né? Porque a gente sabe que às vezes é um negócio difícil e a própria Lei Maria da Penha tem uma facilitação nesse sentido, né? Eu sou sempre mais a favor dessas medidas. Eu entendo que, eventualmente, a gente precise de dar punições mais severas, mas, assim, o que eu vejo de retorno na prática da pena, eu não acho que é tão engrandecedor assim. Então, entendo e não acho que a gente chegou ainda num ponto de dizer que a gente não pode ter a resposta penal. Mas eu acho que o mais importante é a gente conseguir criar uma rede que proteja essa mulher, né? Enquanto o agressor, enfim, cumpra essas medidas, afins, porque, de fato, em termos de pena do descumprimento da lei, né, das medidas protetivas, ela é bem baixinha. Até se a gente for ver, né, que nem, por exemplo, um crime de ameaça, um crime de injúria, as penas são muito pequenas. Aí, justamente, mas isso pelo menos a gente teve, né, com relação a quando a gente está em contextos de violência doméstica, a gente tem uma resposta que é mais severa, né, nesse sentido, porque é um cenário diferente, né, tudo que tem ali aquela, em razão da condição de ser mulher, né, que daí a gente Essa dá. perspectiva de gênero na hora dessa análise, né? Sim, pois é. Bacana. Doutora, então nesse mês do Agosto Lilás, a gente já falou aqui sobre os tipos de violência, sobre as medidas, as sanções para o agressor, essa visão, né, do quanto é importante a gente ter uma base de conscientização para mudar a perspectiva, para mudar o comportamento, tanto o comportamento masculino em relação à mulher, quanto da mulher também em relação ao homem, de ter mais perspicácia para identificar esses agressores, né, e cada vez mais conseguir se afastar desses ambientes de violência. Mas eu gostaria que a senhora deixasse aí uma mensagem para nossa audiência, que é um público
bastante público feminino também, a respeito dessas situações de violência mesmo. Pessoas que às vezes possam estar passando por essas situações, né? Às vezes não sabem onde buscar força, não sabem como sair disso, já se entregaram, que nem aquela situação que a senhora contou de Tabaporã, da menina falando, não, isso é normal, meu pai e minha mãe viveram assim, eu vou viver feliz assim também. Então eu gostaria que a senhora deixasse aí uma mensagem direcionado para essas mulheres vítimas de violência. Eu acho que a mensagem que eu deixo é pensar a respeito, buscar ajuda, não achar que é invenção da sua cabeça. Se isso você tem essa pulga atrás da orelha de pode ser que tenha alguma coisa aqui, não quer buscar judiciário ainda, não quer acionar nem nada no sentido, mas talvez conversar com alguém, conversar com uma amiga, ir numa terapeuta, se for o caso, né? Não sentiu que tem algo incomodando, eu acho que é ouvir essa voz, ouvir essa coisa interna sua dizendo que existe ali algo que você pode melhorar, né? Porque às vezes pode ser só uma questão de casal mesmo, mas assim, por que eu não vou trabalhar isso? Por que eu não vou melhorar isso? Me cria esse incômodo, né? E saber que tem aqui em Juara, inclusive, redes de apoio, pessoas que vão dar esse atendimento humanizado que for necessário, vai ouvir quantas vezes for necessário ouvir, porque a gente sabe que às vezes a pessoa, que nem eu disse, né? Quer uma medida, depois não quer a medida, e quer de novo a medida, não quer, e pensar, se eu for de novo, imagina o que eles vão falar se eu voltar pela 20ª vez aqui para botar outra medida protetiva. E a gente sabe disso, né? Polícia, a defensoria, o judiciário, a promotoria, né? A gente sabe que é difícil, a gente sabe que às vezes é uma coisa que você vai precisar bater nessa tecla milhões de vezes até realmente conseguir sair desse cenário, né? Mas vai dando os passos, não desiste, todo mundo vai ouvir a versão pela 1000ª vez se tiver que ouvir. E acho que tem que procurar o primeiro lugar que se sente à vontade. Não necessariamente, eu não vou dizer que vai na delegacia, denuncie, né? Mas assim, busque apoio de alguém, não se isole. Acho que essa seria talvez a principal mensagem assim para mim. Não se isole e busque o apoio onde essa pedra de fortalecimento existe para você. Perfeito, perfeito. Gente, então falamos aí sobre o nosso tema. O tempo passa tão rápido, né, que a gente nem percebe. E quero muito, doutora Bruna, agradecer pela sua disponibilidade, agradecer por ter vindo aqui à Casa do Entre Artigos para falar com a gente sobre esse tema, que é muito importante. Não há excesso de informação sobre isso. Toda a informação que a gente traz sobre violência doméstica, ela é extremamente importante. Então, quero agradecer muito. Quero deixar a casa aberta quando a senhora quiser falar sobre outras pautas, outros assuntos. Aqui a gente está de portas abertas para te receber sempre. Agradecer muito por essa entrevista que nos trouxe aí, além de motivação lá do comecinho da nossa entrevista sobre a sua vida tão jovem aí, mostrando para nós mulheres que a gente pode fazer o que a gente quiser de fato, né? É uma escolha pessoal. E agradecer também pela sua humanidade de tratar desse assunto, desse acolhimento, dessa emoção que a gente percebe que a mulher indo na defensoria, Tabaporã ou Juara, espero que você demore bastante para sair daqui, mas em qualquer outro lugar que você for atuar, que as mulheres saibam que contigo elas vão estar acolhidas para poder trazer essas demandas, para conversar. E, gente, procurem a Defensoria Pública. Às vezes, a informação, o conhecimento muda vidas, né? E, às vezes, uma conversa lá no núcleo da defensoria pode mudar a perspectiva do seu relacionamento, do seu casamento. E eu agradeço muito, doutora, por trazer essas informações pra gente, por trazer conhecimento. E volte sempre à Casa do Entre Artigos, sempre que quiser. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Olha, incrível o podcast. Já virei fã. Já vou ouvindo agora no caminho para Tabaporã. Ai, que legal. É uma delícia, nossa. E passa muito rápido ao mesmo tempo. Para mim, a gente acabou de ligar esse negócio. É bem isso. Para mim também parecia. Até eu olhar ali para eles avisando já o horário. Então, volte sempre, a casa é sua. Qualquer pauta que você quiser trazer para a gente conversar aqui, a gente está de portas abertas. E nós, você e eu, nos vemos em breve no nosso próximo episódio. Beijo!